Baixa, é um imenso prazer tê-lo conosco nessa manhã, né? Inclusive, uma situação um pouco atípica nas nossas lives, que geralmente elas acontecem à noite, né? E agora a gente tendo a oportunidade aqui de manhã já acordar o dia aí ouvindo a boa ciência econômica, quem tem realmente expertise aí com principalmente com estabilização, né, de preços, estabilização inflacionária, com estabilização monetária. Então, realmente é um privilégio enorme, é um privilégio imensurável para cada um de nós que estamos presentes aqui. Né? O professor Edmar Baixa é economista e sócio, fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, é membro da Economia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências, né? Formou-se em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Federal de Minas Gerais e é um dos primeiros economistas brasileiros com doutorado no exterior pela Universidade de Yale em 1968. O professor Edmar Baixa também integrou a equipe econômica que dominou a hiperinflação com o Plano Real em 1994. Foi presidente do BNDES e do IBGE e professor em diversas universidades brasileiras e americanas. Seu último livro autoral é Belinde 2.0, Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes, Civilização Brasileira 2012. O último livro que organizou em colaboração com outros autores é 130 anos em busca da República, pela editora Intrínseca em 2019. Ambos foram agraciados com o Prêmio Jabuti de melhor livro do ano, respectivamente nas áreas de economia em 2013 e de ciências sociais em 2020. Então, o currículo dispensa comentários, né? Professor, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã e passo a palavra para a professora Priscila para que ela possa também lhe dar as boas-vindas e logo na sequência eu sento com a palavra. Então, bom dia a todos, bom dia, professor Edmar Baixa, prazer, agradeço muito a sua disponibilidade, né? A gente sabe que o tempo é curto, para que você esteja aqui falando conosco, falando com nossos alunos, né? Com outros, né, que estão bem interessados nas suas palavras. Eu não vou me estender, né, para que a gente está aqui para escutar Edmar Baixa, não precisa. Então, professor, a palavra é sua. Obrigado a vocês. Aceitei rapidamente o convite que a Keila fez, porque eu acho muito importante, né, que lugares aí que têm pouca acessibilidade a pessoas como eu, né? Agora estamos com essa nova tecnologia aí que a pandemia nos forçou a desenvolver, né? E estamos todos adaptando a essa vida nova, né? Inclusive, ontem eu estava conversando com o professor Rogério Werneck, que tem um seminário trimestral, que era presencial aqui no Rio de Janeiro, e ele falou comigo, olha, nunca mais eu vou voltar para presencial, né? Porque eu fazia esse seminário aqui no Rio, às 9 horas da manhã, o pessoal tinha que vir lá de São Paulo, tomando voo das 7, acordando às 5 horas, né? E agora era muito difícil conseguir não só palestrantes, como gente para vir ao seminário, né? E agora, com essa tecnologia, a gente está permitindo isso, né? É um grande avanço, né? Eu acho que para nível superior, como nós estamos lidando aqui, é realmente uma tecnologia... Opa, o que houve aqui? Uma tecnologia imbatível, né? Porque, obviamente, quando a gente precisa de ter mais sociabilidade, né? Etapas mais jovens aí da vida, é muito bom ter presencial, né? Quer dizer, presencial é sempre bom, claro, né? Mas, enfim. Então, estamos aqui. Vocês me pediram para falar um pouco sobre inflação, estabilização, plano real, né? E eu vou só lançar aqui algumas ideias iniciais, né? E depois deixar, que eu não sei exatamente quais são os interesses de vocês, né? Então, vocês se sintam perfeitamente à vontade aí para fazer perguntas, né? A partir dessa apresentação muito breve inicial que eu vou fazer, e eu vou fazer especificamente sobre inflação, né? Mas vocês podem
perguntar qualquer coisa, né? Se quiserem entrar em outras discussões aí. Deixa eu só fazer uma última propaganda aqui, antes de entrar. É que vocês falaram que eu tenho o meu último livro autoral, foi Belíndia 2.0, né? Ontem eu acabei de receber isso daqui, olha, que vai sair agora, no final do mês, está disponível, né? Eu aproveitei, isso também foi outro filho da pandemia, né? Porque passando essa temporada toda Está saindo ao contrário aí, né? Enfim, bom, isso não tem jeito de resolver. Passando essa temporada toda lá em Teresópolis, eu acabei escrevendo essas memórias, né? No país dos contrastes, né? Indo desde a infância até o plano real, né? Que é uma coisa que nós vamos estar conversando aqui, né? E tem todo um capítulo, 2 capítulos aqui finais. Um é sobre o plano cruzado e outro é sobre o plano real, né? Que foram essas minhas 2 experiências no governo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, compartilhar com vocês. Está dando para ver bem aí? Sim? Aqui eu falar que eu tenho uma história, né? Porque a pessoa pensa muito sobre esse período inflacionário brasileiro, né? Eu achei curioso aqui, isso aqui foi parte da pesquisa lá sobre o outro livro que vocês falaram aí, né? 130 anos. Deixa eu ver se está aqui, esse aqui. Ele publicou o ano passado, né? 130 anos em busca da República, né? E eu fiz esse trabalho aí para olhar o que aconteceu, como é que o Brasil foi em termos de inflação desde o início da República, né? E a imagem é essa, né? Vocês veem que coisa interessante, né? Que a taxa de inflação aqui, desde 1890 até 2018, né? Medida pela taxa de variação do deflator implícito do PIB, né? Depois, se vocês quiserem mais detalhes metodológicos, pode me perguntar também, né? Mas aí é engraçado, né? Porque vocês veem que o período hiperinflacionário brasileiro foi relativamente curto, né? Também, né? Hiperinflações não podem durar muito tempo, mas de fato vocês veem que desde 1890 aí até 1980, né? Quando você olha em taxas assim lineares, né? O período realmente crítico aí da inflação foi logo em seguida, na verdade, ao Plano Cruzado, né? Vocês estão vendo aí, em 1986, né? A inflação já era alta para os padrões históricos prévios, né? Mas depois que o Plano Cruzado fracassou, em 87, né? Em seguida veio essa hiperinflação, né? Esse extraordinário aumento de preços aí ao longo daqueles sucessivos choques, né? E esse primeiro pico aí é o precedente ao Plano Collor I, né? Que todo mundo já sabia que vinha coisa feia, né? E tratou de se preparar para isso, que provocou essa inflação aí de mais do que 2.500%, medida pelo deflator implícito, né? Aí veio o Collor, né? Derrubou a economia, derrubou a inflação temporariamente, né? Mas logo em seguida ela retomou com grande vigor, né? Atingindo aí mais do que 2.000% em termos do deflator implícito, né? Logo antes do Plano Real, né? Em 94. Aí veio o Plano Real e acabou com a história. Nós voltamos a ter um padrão inflacionário
muito baixinho, não é? Comparado com essas duas montanhas aí, não é? Esses dois irmãos aí, hiperinflacionários, e foi muito baixo, né? Agora, como houve muita distinção, né, entre essa hiperinflação aí nos anos 80 e 90, né, e o resto da história brasileira, né, parece que não houve história antes, né? Fica tudo aí baixinho, não dá para ver, né? Para poder ver, né, o que eu faço então nesse outro gráfico, em vez de tomar o valor absoluto da taxa de inflação, eu pego o logarítmico, né? Porque o logaritmo tem essa grande facilidade de achatar as coisas altas, né, e expandir as coisas baixas, né? E está aqui a história da inflação brasileira de 1890 a 2018, e logarítmico, né, que eu tomo 1 mais a taxa de inflação, porque houve períodos aí em que a taxa de inflação foi negativa, né? Você sabe que não podemos tomar logaritmo de valor negativo, né? Mas somando 1, a gente resolve esse problema. E tomando 1 mais o logaritmo na parte de inflação, vocês veem que, em termos gerais, né, a figura é a mesma, né? Agora eu separei aqui 6 períodos, né? O período inicial da República, né, que era o período, foi ainda de ditadura militar, né, Deodoro e Floriano. Depois o seguido, que eu chamo aqui da Primeira República Civil, né, que seguiu a Floriano até o Getúlio. Aí o período do Getúlio, depois a Segunda República, em seguida a ditadura militar, e depois a Nova República, antes pré-Plano Real, e depois a Nova República pós-Plano Real. Então, qual que é a história que a gente vê aqui? Olha aqui, olhando a chamada República Velha, né? A inflação, na verdade, era muito instável, né? Mas era instável, assim, tinha muitos anos de inflação negativa, né? O zero está logo ali, né? E é o período padrão ouro, né? E, portanto, a inflação, embora fosse baixinha, tinha anos que também tinha deflação, né? Isso era a Primeira República, né? Quando veio Getúlio, primeiro nós tivemos aquela deflação ali associada à Grande Depressão, né, do mundo, né, 1930, né? Depois os preços se estabilizaram, na guerra houve um certo aumento de preços, né? Fim da guerra em 46, os preços se estabilizaram novamente, a inflação ficou baixinha por aí até o Juscelino, né? Aí vieram os 50 anos em 5 do Juscelino, a partir de 56, a inflação começou a acelerar, veio aquela confusão do início dos anos 60, né? Quando o Goulart foi deposto, em 64, né? Nós tínhamos uma inflação aí que, na verdade, aqui atingiu cerca de aqui vocês esquecem do número que está ali, né? Mas aquele ano foi um ano que a inflação foi 90%, né? Veio o plano de estabilização do Roberto Campos do Roberto Campos e do Otávio Bulhões, né? 65 a 67, trouxe a inflação para baixo, né? Mas aí entrou o Delfim, que privilegiou o crescimento e essa decisão, na verdade, né, de que, em vez de continuar o combate à inflação, a Delfim resolveu conviver com a inflação, né? E, para conviver com a inflação, teve que aperfeiçoar o sistema de indexação, né, de preços e salários, né? Então, a economia ficou muito suscetível a choques, né, que ocorreram de forma sucessiva, né? O primeiro choque do petróleo em 70, né? Depois que elevou o patamar da inflação. Depois, o segundo choque de petróleo em 78, 79,
né? E aí o choque de juros lá do Volcker, né, que triplicou os juros e colocou uma grande pressão sobre as economias latino-americanas, né? A inflação foi subindo aí para 200%, né? Embora que não mostre no gráfico, mas enfim. Quando então veio o fim da ditadura militar, os militares entregaram os seus tecnocratas para a nova república uma economia com a inflação que estava 15% ao mês, né? Veio a tentativa frustrada da qual eu participei, né? Do Plano Cruzado. Deu certo temporariamente, né? Em termos aqui do deflator implícito, nem dá para ver, né? Mas foi essa curvinha aí para baixo. Isso aí é o Plano Cruzado, né? Em seguida, após o fracasso do Plano Cruzado, veio essa aceleração da inflação a qual eu me referi, com o Plano Collor, aquela maluquice, né? Trouxe a inflação também para baixo, mas com outros parâmetros, né? Fracassou o Plano Collor, a inflação subiu lá para cima de novo. E aí, finalmente, com o Plano Real, a gente conseguiu domar a fera, né? E vocês viram que esse período agora, né, ele se vocês comparam agora com a Primeira República, né, vocês veem que, na verdade, é só agora que a gente tem um período de inflação baixa e estável, né? A Primeira República tinha uma inflação muito baixa, né, na verdade. Muitos anos a inflação era negativa, né? Mas não era estável, né? Essa estabilidade inflacionária, né, que a gente tem tido, né, até este ano agora, né, é uma coisa razoavelmente recente, né? É pós-Plano Real, né? Realmente o Plano Real introduziu um novo paradigma na história econômica do Brasil, né? Muito bom a gente ter tido essa experiência. Depois, se vocês quiserem, posso colocar os dados aí, colocar esses gráficos à disposição de vocês, né? Aqui estão a fonte dos dados, enfim. Acho que não preciso cuidar disso, deixa eu ver como é que cuidar dessa questão aí agora. Então é isso, né? Eu não sei se vocês querem conversar sobre o que nesse conjunto aí. Eu passo a palavra aí para vocês e a gente conversa a partir do que vocês estiverem mais interessados. Então, professor, uma discussão que tá sendo muito forte hoje, né? É exatamente sobre essa pressão inflacionária que vem ocorrendo mais fortemente durante esse período da pandemia, né? Uhum. E existe toda uma discussão se inflação de demanda, inflação de oferta, ou seja, o que a gente escuta entre alguns colegas é que esse processo inflacionário é porque lá atrás o governo foi lá e emitiu um monte de moeda e agora a gente está sofrendo a pressão inflacionária. Por outro lado, a gente não tem uma economia aquecida, a economia não está crescendo, a gente não está conseguindo gerar emprego suficiente e mesmo assim a inflação está crescendo, o que leva a crer que não é necessariamente uma inflação de demanda, mas uma inflação de oferta, já que a gente tem o dólar muito elevado, né, acima do que era, bem acima do que era esperado quando o governo começou, né, e prometeu o controle. E aí a questão qual a expectativa? Assim, existe a possibilidade dela retomar a um nível abaixo, até porque como a gente tem essa memória desse curto período que a gente teve uma hiperinflação, mas a pancada foi tão forte que a gente fica o tempo todo com medo que isso volte, né? Então, quando a inflação começa a chegar no segundo dígito, aí a gente fica, ai meu Deus, inflação, hiperinflação, a gente está perdendo o controle, o que é que a gente vai fazer? E aí as políticas que vêm parece que não estão dando conta
de segurar esse processo. Será que volta para o estágio, para o nível, sei lá, 2017, 2000, que o pessoal reclamava que era alta, né? Que a inflação estava crescendo, aí quando a gente chega hoje e olha, comparar as taxas, não, a gente não tinha nada lá, não. A gente tinha um processo, mas estava bem, assim. Exato, eu ainda complemento, Priscila, no sentido de uma pergunta que vem sendo recorrentemente feita, né, lá nos anos 90, né, com o Plano Real, foi controlada a questão da inércia inflacionária, né, que a base do Plano Real está realmente nesse controle do componente inercial, né, e aí hoje a gente vê um recrudescimento dessa discussão, né, se não há a possibilidade de estar se formando um novo componente inercial na inflação brasileira, né, se isso não reflete de pressões que vem se acumulando e gerando um componente tendencial, né, que na prática acabaria sendo mais difícil de controlar. Então, pelo menos assim, a minha dúvida, que é uma questão que vem sendo feita principalmente aí em aulas de economia brasileira, né, é se de fato corre o risco, né, de se formar um componente inercial tal qual se formou ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ok. Eu diria que não, né? Porque eu diria que não, né? Nem por razões econômicas, entendeu? Embora haja razões econômicas também, que eu vou falar isso aqui, por razões políticas, né? Porque olha o seguinte, antes da gente fazer o plano cruzado, né? A combate à inflação, que foi feito durante o período militar, né? Era identificado como arroxo salarial, né? E como provocar recessão, né? O plano cruzado, com todos os defeitos que ele teve, né? Ele teve pelo menos um fator positivo, né? Que foi mostrar para o sistema político, né? Que povo gosta de estabilidade. Entendeu? E quando o governo acaba com a inflação, tira a inflação do caminho e estabiliza os preços, quem está no governo se elege. Né? Então, provavelmente vocês não se lembram disso, mas devem ter lido nos livros que, no plano cruzado, né, com o congelamento que foi feito em fevereiro e que foi esticado até depois das eleições de novembro, né? Nas eleições de novembro, ainda quando o pessoal ainda estava iludido de que os preços estavam estáveis, né? O PMDB lavou a égua, né? Ele ganhou em qualquer lugar, ganhou até na Bahia do Antônio Carlos Magalhães. Né? Eu lembro que o Luiz Eduardo, quem eu fiquei muito amigo, morreu, infelizmente, jovem, filho do Antônio Carlos Magalhães, e falou: senhor Baixa, eu não sei que mágica vocês vão fazer agora, eu só sei que eu estou do lado de vocês, sabe? Porque da última vez que vocês fizeram isso, foi a única época que eu e meu pai perdemos a Bahia. Né? Enfim, eu acho que o PMDB fez 26 dos 27 governadores, né? Uma coisa espantosa. Então é isso, né? Quer dizer, porque a gente falava assim, inflação é o pior dos impostos, né? Terrível para um neguinho que não tem depósito remunerado, né? E que depende do salário, né? Que está correndo sempre atrás dos preços, sempre atrás deles, né? Então, mas isso era uma coisa de nós economistas, né? Que estavam falando que parar a inflação era uma coisa boa, né? Agora, a questão era como parar a inflação sem provocar recessão. Né? E o plano cruzado foi exatamente o oposto, né? Provocou uma expansão extraordinária com aumento incrível dos salários. Né? Foi totalmente exagerado, né? Foi por isso que ele fracassou. Né? Mas a lição ficou. Né? E foi por causa da lição que foi aprendida que a gente, quando chegou no plano real, conseguiu passar no Congresso coisas muito complicadas. Né? Vocês veem, por exemplo, que nós passamos no Congresso o que chamava na época o Fundo Social de Emergência,
e que agora chama Desvinculação das Receitas da União, né? Isso foi uma emenda constitucional que a gente passou como pré-condição para fazer o plano, né? E implicava um corte de 20% nos gastos obrigatórios que estavam orçados para 1994, né? E aquilo foi uma luta, né? Eu tive que ficar no Congresso o tempo todo explicando que a gente estava cortando o orçamento, mas na hora da execução a gente ia poder executar o orçamento que estava sendo votado com cortes, né? Ao contrário do que ocorria antes, né? E que tinha lá um tremendo no orçamento para a educação, para a saúde, para sei lá mais a quê, né? Mas isso aí era só o secretário do Tesouro sentar em cima, né? A inflação comia todo aquele orçamento, né? E, no final, você acabava gastando, em termos reais, muito menos do que estava orçado, né? Então, passamos, né? Mas passamos isso, mas essa emenda constitucional. E o segundo é que, na hora que a gente chegou na URV, né, e fazer a conversão de salários, especificamente, né, em URV, né, a gente fez a conversão dos salários pela média estrita dos últimos 4 meses, antes de fevereiro de 94. Né? Você vê lá no plano cruzado, a gente deu 8% para todos os salários e 16% para o mínimo, acima da média. Né? Aqui a gente falou assim, olha, vai ser a frio, né? Porque não podemos alterar o padrão distributivo, entendeu? Os assalariados já vão ganhar muito, porque eles vão ter, dois benefícios. Né? Primeiro, o salário não vai derreter no bolso deles ao longo do mês, né? Porque a inflação vai estar parada. Né? Então, não vai ter mais imposto inflacionário sobre o dinheiro dos assalariados. Segundo, os salários vão ficar constantes ao longo do período do ano, né? Ao invés de começar lá no pico, né? E depois a inflação ir comendo até o próximo reajuste salarial. Né? Então, ia ter um ganho do imposto inflacionário, mais o ganho da estabilidade salarial. Né? E é por isso, né, que os assalariados gostavam do plano. Né? O plano foi um sucesso nesses termos, né? Apesar do fato que, pelo menos para 2 classes de salários que tiveram os reajustes muito recentes, né, em dezembro e em janeiro, logo antes do real, né, o salário nominal foi reduzido. Né? Então, vocês veem isso, e, na verdade, nós só pudemos fazer isso porque introduzimos uma nova moeda, né, que era o RV. Né? Então, mas em cruzeiro real, que era a moeda na qual, na verdade, o salário era pago, os salários dessas categorias que tiveram reajustes recentes foram reduzidos para colocar todo mundo na média. Né? Então, obviamente, foram negociações difíceis, né? Mas o grande trunfo era esse, que a gente chegava para os deputados, né, e falava, olha, tem que ser assim para poder não dar a porcaria que deu no plano cruzado. Entendeu? A gente tem que fazer isso de uma forma que garanta a estabilidade. Né? E tinha a mensagem implícita, né, que se vocês apoiarem, era a mesma turma que estava fazendo o plano real, que fez o plano cruzado, né? Éramos André, Percy e eu, né, que estávamos lá, mais ou menos, mais com as pessoas mais conhecidas. Né? Então, se a gente fizer isso, vocês vão se eleger. Né? E, na verdade, foi o que aconteceu, né? Quer dizer, especialmente na relação do Fernando Henrique com Lula. Né? Lula, logo antes do plano cruzado, estava 40-20 com o Fernando Henrique, né? Um mês depois do plano cruzado, em agosto, o Fernando Henrique já estava 40-20 em cima do Lula. Né? Então, vocês veem que tem essa característica. Né? E é por isso, né? Recentemente ainda, né, no tempo da Dilma, né, quando ela deixou a inflação escapar, né, isso foi um dos componentes importantes, né, para
que o Congresso se mobilizasse para fazer o impeachment também, né? Além, enfim, aí tem mais coisas do que isso, mas enfim, mas esse também foi um componente. Então, essa questão, né, é fundamental, né? Os políticos sabem que estabilidade é bom para eles serem eleitos. E é por isso que não há, né? Até agora, recentemente, conseguiu-se aprovar a independência do Banco Central. Né? Imagina, no tempo do... Lá atrás, né, nem Banco Central tinha. Né? E depois, quando fizeram o Banco Central, fizeram com um tubo ligado ao Banco do Brasil. Né? E o Banco do Brasil podia gastar à vontade porque tinha uma linha direta de crédito com o Banco Central. Né? E, além do Banco Central, tinha 27 bancos estaduais que também emitiam dinheiro, né? E, na hora que quebrava, ia lá o Banco Central e dava o apoio. Né? Tudo isso foi resolvido. Entendeu? Hoje a gente tem um Banco Central independente, né? Não tem mais os bancos estaduais, né? Com aquele poder de emissão que tinha anteriormente, né? Não tem mais o Banco do Brasil, com uma linha de crédito independente, uma linha de crédito ilimitada no Banco Central. Né? Então, você falou o seguinte, não, era inércia, sabe? Mas o que permitia a inércia, né, exercer o seu poder era a passividade da moeda. Né? A moeda era passiva. Né? E não era só a moeda que era passiva, não, também o câmbio era passivo também, o câmbio era fixo ou administrado, era indexado também. Né? O câmbio também era passivo. Né? Então, não tinha âncora nenhuma o sistema. Né? Hoje ele está ancorado. Vocês estão falando aí que voltar à inércia, né? Voltar à inércia é ter uma regra, entendeu? De reajuste salarial para todo mundo. Entendeu? Não tem mais isso. Entendeu? Hoje a única coisa que está indexada é o salário mínimo, né? E as pensões. Então, que é uma garantia para a população de mais baixa renda. Né? Mas o resto não está. Não? Aí o Banco Central pratica a política necessária. Né? A gente começou o Plano Real se ancorando no câmbio, né? Deu aquela confusão lá de 98, mas a partir de 99 introduzimos o sistema de metas de inflação. Né? E com metas de inflação, né, o sistema está ancorado. Essa situação que agora todo mundo reclama, mas enfim, essa que é a regra. Né? Quer dizer, se a inflação sobe, o Banco Central tem que fazer os juros subir, né? E de uma maneira crível, não é? Como estão insistindo, para manter a inflação na meta lá na frente, né? 2022 e 2023. Né? E não tem ninguém questionando isso, né? Politicamente, inclusive. Obviamente, ninguém gosta, claro, quem gosta de juro alto, ninguém, né? nem quem está tendo que fazer. Né? Mas com essa regra, o sistema se mantém, desde que, né, não haja descontrole fiscal. Esse é outro risco que a gente corre. Né? Também tem essa grande discussão aí sobre teto, não sei o quê. Vocês veem como é que o mercado fica nervoso, né? Ontem, né? Quando aparentemente o governo teria decidido que ia fazer o teto solar, né? O teto mais 30 bi. Né? Isso é o mercado dólar, simplesmente, né? O dólar vai para cima e a bolsa vai para baixo. Aí o presidente tem que suspender, né, a sessão em que ia anunciar essa perfuração do teto. Né? O que indica, né, que eu acho que, com toda a tentação populista, né, que, obviamente, todos os governos têm, né? Todos os governos querem se reeleger, né? O sistema está razoavelmente bem ancorado, entendeu? Então, desde que se mantenha um mínimo mesmo nessa confusão que está aí hoje no Brasil, né, se mantendo um mínimo de disciplina fiscal, aí eu não creio que a gente está correndo o risco de voltar ao passado, não, embora, como se diga,
o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? O preço da estabilidade também é a eterna vigilância aí sobre esses componentes fiscais, monetários e também inerciais da inflação. Vou passar uma pergunta da professora Carla Calisto, porque, assim, tanto o Brasil como os Estados Unidos usam o regime de metas como indexador de sua inflação. O que parece que é diferente é que, embora a inflação dos Estados Unidos está crescendo, o Banco Central lá está muito preocupado com a criação de emprego. Ou seja, ele não está aumentando a taxa de juros diante de um aumento da inflação, porque ele está percebendo, porque a criação de empregos não chegou na meta que eles estavam esperando. Ou seja, a criação de emprego lá está bem abaixo do que acho que eles estavam esperando uma coisa de 500 mil e foi para 190 mil. Está muito abaixo do que eles estavam esperando, por isso eles estavam segurando o aumento da taxa de juros para controle da inflação. Enquanto que no Brasil, a preocupação é realmente inflação, né? Controle da inflação. Então, aqui a gente está aumentando, né? O Banco Central está aumentando a taxa de juros para conter essa escalonada da inflação, né? Então, parece que aqui a gente é muito mais avesso à inflação elevada, mesmo que isso implique em algum desemprego, né? Enquanto que lá parece que eles estão preocupados muito mais com a questão de estimular a criação de emprego e vamos convivendo com essa inflação, que é baixa para os nossos padrões, mas para eles, ao que parece, não é tanto, né? A outra questão é que, ao que parece, quem se beneficia com inflação alta, diante disso, são os investidores, eu digo investidores financeiros, né? Esses parece que se beneficiam, porque aí você tem um aumento na taxa de juros que beneficia os seus rendimentos. Em contrapartida, você tem uma inflação elevada, né? Então, de que forma o senhor acha que isso está sendo equacionado, ou seja, os ganhos e perdas? Ou seja, o investidor está, de fato, ganhando nesse jogo? Claro. A questão do jogo, você precisa saber em que mesa que você está jogando, não? Aqui no Brasil, você viu a nossa experiência, não é? Quer dizer, na hora que a gente resolveu partir para 50 anos em 5, né? Fez Brasília, mas introduziu ali aquele elemento, aquele componente de inflação, né? Aí veio a ditadura, né? A ditadura, primeiro, queria fazer um programa clássico de estabilização, né? Mas mesmo na ditadura, né? Engraçado, né? Ao verem a consequência recessiva de aumento de desemprego disso, né? Eles resolveram ir conviver com a inflação. Nós já fizemos essa opção. Mesmo em ditadura, nem precisou de ter eleição, entendeu? Só com o receio, da recessão que seria necessária para conter a inflação, né? Eles preferiram seguir outro caminho, né? Então, tem essa questão, né? O caminho do controle da inflação é necessariamente doloroso, não o controle daquela hiperinflação que a gente tinha, né? Porque ali a gente precisava era de uma reforma monetária, né? Hoje, obviamente, não se trata de reforma monetária, né? A questão aqui é aplicar o remédio amargo, né? E é amargo mesmo, entendeu? Tem ganhos e tem perdas aí. Agora, nos Estados Unidos, além dessa questão de que a história deles, entendeu? Nunca tiveram inflação, né? Sempre o problema lá foi, quer dizer, tiveram inflação, perdão, nos anos 70 teve, né? Tanto que teve o Volcker, que veio lá em 82 e deu aquela paulada, né? Que quebrou o Brasil, quebrou o México, quebrou todo mundo aqui na América Latina, né? Mas desde então, não. Quer dizer, o problema lá é mais de deflação, não? Então, eles podem ter mais paciência, não é? Podem esperar mais.
Além do que, eles têm esse privilégio exorbitante, né? O tal do privilégio exorbitante que o De Gaulle falava lá atrás, né? Que eles emitem dólar, né? E dólar é a moeda internacional, né? Então, na hora que as pessoas ficam com medo, né? Para onde que elas correm? Né? Correm para o dólar, né? E agora, quer dizer, o grande desafio lá nos Estados Unidos, né, com essa confusão política que está lá, que vou voltar a Trump, não voltar a Trump, não voltar a Trump, é que se o dólar perder essa posição privilegiada, né, isso é que é mais do que nada o que os induz lá a essa perspectiva de aumentar os juros, né, porque eles não têm essa necessidade de fazê-lo, né, tão premente quanto a nossa, né? Além do que, né, na Constituição do Fed, né, do Banco Central Americano, está explícito, né, que eles têm um mandato duplo. Eles são o único, eu acho, no mundo que tem um mandato duplo equivalente. Né? O Banco Central tem que manter simultaneamente os preços estáveis e manter o que está o máximo de emprego. Né? Não é qualquer emprego, não, é o máximo de emprego. Está, né? Lá, equivalente. Né? Então, eles têm esse mandato, eles podem se dar esse luxo. Né? Vocês veem que nem a Inglaterra tem isso. Né? A Inglaterra, embora ela tenha também no mandato do Banco Central Independente lá, que foi feito alguns anos atrás, tenha a questão do emprego aparece como aparece aqui no Brasil, né? Subordinada. Primeiro, você estabiliza. Tendo estabilizado, você procura no máximo do emprego. Né? Então, essa busca, né? Quer dizer, não, é um fato, né, de que não há almoço grátis, entendeu? Essa busca da estabilidade de preços, enquanto, né, você não tem ela garantida, ela tem esse custo de manter juros elevados. Né? Mas depois que você controla, né, vê a beleza que foi, né, depois, tanto que criticaram o Ilan Goldfein, né, quando ele entrou no Banco Central, e manteve os juros elevados por mais tempo do que o pessoal achava que era necessário. Né? Mas, uma vez que ele estabilizou as expectativas, né, pôde cair a taxa de juros extraordinariamente, né, nesse período até recentemente. Né? E a gente pôde enfrentar a pandemia com taxas de juros muito baixas. Né? Toda essa expansão fiscal que houve na pandemia, ela pôde ser absorvida, né, em boa parte porque o juros estava lá, 2%. Né? Ainda bem, né? Mas por que isso? Né? Porque o Ilan, né, lá atrás, né, fez o que devia ter sido feito e foi muito criticado na época, mas depois, hoje, todo mundo, sei lá, todo mundo, o mercado reconhece que ele fez a coisa certa. Né? Então, tem esse problema, né? Quando você está lá com a mão na massa, entendeu? Tem certas coisas que precisam ser feitas e, obviamente, os políticos não gostam, né? Porque eles querem ser eleitos e se está tendo um processo de contenção da inflação, né? Que está provocando desemprego, vai ser mais difícil para eles. Né? Mas agora eles sabem também que tem um trade-off, né? Porque se eles deixarem a inflação solta, eles também não se elegem. Né? Então é isso, Priscila. O mundo é complicado. É mesmo, é complicado. Eu vou passar a palavra para Pablo, que ele disse que quer fazer uma pergunta. Bom dia, meu povo. Bom dia, professor. Professor, eu acompanho vários economistas que a gente está induzido a acompanhar, induzido no bom sentido. E em uma entrevista de 2019 do Roda Viva, eu vejo que o senhor faz muitas, como é que eu posso dizer, adaptações de país, por exemplo, Belíndia. No Roda Viva, o senhor chegou a chamar de Rusmala, que é uma junção de Rússia, a corrupção da Rússia com a violência da Guatemala, que na época estava em ascensão à violência do Brasil. Vendo figuras assim icônicas, como, por exemplo, Javier Milei na Argentina, que tem crescido muito, um personagem de extrema-direita lá,
e que, ao mesmo tempo, a gente vê a conjuntura macroeconômica da Argentina e problemas de crise interna dentro da própria China, que hoje é um país em ascensão economicamente, eu pergunto ao senhor, a gente poderia se considerar uma Argentina hoje? Não. A Argentina consegue. O único consolo, né, que o Brasil tem é sempre olhar para o sul. Né? A Argentina consegue estar sempre pior que a gente, né? É inacreditável. Né? Ainda agora, né, semana passada, né, congelaram os preços por 3 meses. Né? É uma vergonha. Né? A gente não faz isso desde quando? Né? Desde o plano. Eu estava pensando que o que a Argentina está fazendo agora foi exatamente o que o Bresser fez em 1987. Né? Vocês veem que eles estão... Congelou lá por 3 meses para ver se dava uma parada, né? E, na verdade, é pior, né? Porque eles estão com eleição agora em novembro, né? E o peronismo está ameaçado, né? E dessa vez vem esse maluco da extrema-direita lá também, né? Que está vindo, não são só os radicais, né? A alternativa tradicional, né? Então é incrível, né? Quer dizer, eu fico pensando, né? Porque a Argentina tem essa inflação, né? Que é muito complicada de lidar, né? Porque uma coisa, se a inflação está antes de 10%, tá bom. Você sobe o juros, dá uma pancada, entendeu? Sofre um ano, mas aí no ano seguinte você sai dela sem problema. Né? Se ela está 1000%, né? Você faz uma reforma monetária e resolve o problema, entendeu? Agora, se ela está 50%, entendeu? É uma desgraça, entendeu? Porque qual que é o que é preciso fazer para lidar com uma inflação desse tipo? Né? A Argentina mostra que é muito complicado, né? Lidar com essa situação, né? Porque não é caso de reforma monetária, né? Talvez fosse o caso de fazer algum tipo de pacto social, mas é muito difícil fazer pacto social na Argentina, né? Enfim, é uma sociedade complicada, né? Porque ali a Argentina, eu creio que é o maior exemplo que a gente tem no mundo, né, da maldição dos recursos naturais. Né? Tem essa piada famosa, não sei se vocês ouviram ela contar, né? Porque alguém perguntou para Deus, né? Porque, Deus, como é que você fez? A Argentina tem tudo, tem um pampa, entendeu? Tem aquele clima maravilhoso, você tem lá uma mistura de europeus, né? Nunca teve grandes problemas raciais, né? O que vocês fez a Argentina tão boa assim, né? Buenos Aires, aquela maravilhosa que é aquela cidade, assim, deixa vocês verem a gentinha que eu vou pôr lá, entendeu? Então, é uma desgraça, né? Porque essa combinação, na verdade, essa combinação dos italianos na cidade, dos espanhóis no campo, né? Não deu certo, né? Então, eu não sei, não estamos caminhando para a Argentina, não, de jeito nenhum. Né? Estou com risco lá desse cara da extrema-direita subir demais e fazer eles igual a nós nesse aspecto. Né? É verdade. E qual seria a nomenclatura hoje no Brasil? Desculpa. Perdão, qual seria o quê? O seu som está muito repercutindo aí. Está escutando agora? Está escutando melhor? Sim, fala. Está escutando agora? Qual seria a junção hoje do país, então? Como foi a Belíndia e como foi a Rusmala, qual seria a junção do país hoje? Não, começou com Belíndia, né? Belíndia era uma crítica à concentração de renda no regime militar, né? Era uma fábula. E é engraçado, né, que o Delfim Neto, que era o Delfim Neto aparecia na Belíndia 2 vezes, né? Ele aparecia como a única pessoa rica de Belíndia, que era o Antônio, né? E a Belíndia tinha uma amostra representativa da população que tinha 6 pessoas, né? Era o Antônio, que era o rico, que era o Delfim, e depois tinha 5 pobres. Os pobres eram o Celso, a Conceição,
o Fernando e o Francisco, né? Era 5, né? Todo mundo, é o pessoal do SEBRAP, né? E, além disso, o Delfim era também o vizir-mor das finanças, né? Porque tudo se passa no Reino Encantado, né? E o vizir-mor das finanças é demitido, né, pelo rei quando o economista visitante mostra que o PIB, na verdade, era um felicitômetro dos ricos, né? E que ele tinha que calcular não só o PIB, mas também medidas de crescimento que levavam em conta a distribuição de renda, né? E o Delfim é demitido lá na minha fábula, né? A fábula fez esse sucesso enorme por causa disso, né? No meio daquela confusão que estava o Brasil em 74, né? Muito bem, o Delfim não respondeu nada, né? Quando eu fui para o governo, em 94, né, ele falou assim, o Baixa, quando eu era governo, disse que eu fiz desse país uma Belíndia. Agora ele está fazendo desse país uma engana. Impostos da Inglaterra com serviços públicos de Gana. Então, ele levou 20 anos, sabe, mas deu um bom troco, né? E aí, depois de Engana, teve o Simonsen, né, preocupado com o caráter muito estatizante da Constituição de 88, né, disse que a gente estava correndo o risco de virar uma Banglabânia, né? A Banglabânia era a pobreza de Bangladesh com o estatismo da Albânia, né? Enfim, aí depois, anos depois, quando você falou aí, né, estava preocupado aqui com a situação aqui no Rio, né? Bom, Pernambuco também não fica atrás, não, com a questão da violência, né? E mais a corrupção, que estava lá no Lava Jato, né? Aí eu inventei a Rusmala, né? Que era a corrupção da Rússia com a violência da Guatemala, né? Enfim, vamos vivendo, né? Mas, Pablo, você queria saber o quê? Eu acho que a gente está aí, está dependendo Não, muito de alguma tecnologia. Perdão? Eu não estou ouvindo, Tá Pablo. bom. Ele queria saber, ele queria saber se hoje, como é que seria a nova terminologia para o Brasil. Vou ter que pensar uma apropriada aí para esses tempos de CPI. É verdade. Vou passar a palavra para a professora Keila, que ela quer fazer a colocação dela. Obrigada, professor. É um enorme prazer ouvi-lo falar e até responder as perguntas assim que experimentamos no decorrer de alguns anos. O senhor está falando e parece que está passando um filme daquela época. E eu não sou tão nova assim, né? Já tenho um pouquinho de idade, então a gente viveu esse período do cruzado. Minha pergunta, professor, na realidade é mais uma questão do debate, é o seguinte, o senhor falou que deve haver uma conversa entre os poderes, né, para que as políticas necessárias sejam implementadas. Disse que, inclusive, que manter o controle fiscal, né, manter o controle está sendo feito, e que, a priori, realmente, os economistas estão entrando no consenso, entre aspas, que a economia deve se recuperar em 2023. Então, minha pergunta é a seguinte: a conversa entre os poderes para estabelecer um certo pacto social, dada a atual característica que nós temos hoje na política econômica brasileira, ela é possível? E essa recuperação de 2023, do ponto de vista de trajetórias, ela realmente é possível, dado, de certa forma, um descontrole que nós temos hoje, por exemplo, nos preços, por exemplo, cesta básica. Eu dou graças a Deus por morar no interior, porque aqui o custo de vida é muito mais baixo. Eu não posso, por exemplo, hoje, com a minha renda,
morar em Recife, já que eu tenho outros gastos, por exemplo, com saúde. Então, na minha forma de pensar, né, está tendo um certo descontrole. A gente reza para que esses reajustes eles não sejam tão curtos do ponto de vista de espaço de tempo. E reforço a pergunta: é possível estabelecer um certo pacto social entre os poderes, desculpa a expressão, conforme a atual bagunça que se encontra hoje na política econômica? Keila, você está saindo da minha zona de conforto, entendeu? Porque eu estou aqui me segurando para não falar de política, entendeu? Porque eu acho que não é o caso aqui da gente estar discutindo essas questões do ponto de vista político, entendeu? A gente já tem um prato muito cheio para a questão de economia, obviamente, vocês sabem que eu tenho uma intervenção política muito clara aí, todas as minhas entrevistas aí nos últimos 2 meses, vocês sabem a minha posição qual é, né? E quais são as minhas preocupações com a questão política brasileira. Eu acho que estamos realmente num quadro extremamente complexo, né? Espero que seja rico, né? Começamos aí, sei lá, os debates agora presidenciais já começaram, né? Começaram ontem com a primeira debate das primárias aí no PSDB, né? Tomara que, entendeu, o processo de debate seja tão civilizado quanto foi aquele primeiro debate ontem, né? E quando definisse aí mais precisamente, né, quem vai ser candidato, quem não vai ser, enfim. Então, nós estamos dependendo um pouco desse processo eleitoral, vai ser um ano complicado, né? E, obviamente, Bolsonaro está tentando se reeleger, mas está todo com essa questão toda aí do extra-teto, né, do Auxílio Brasil. Está causando muita confusão, muita preocupação no mercado, né? Você vê, o dólar não tinha nenhuma razão para estar onde está, né? As previsões dos analistas aí de mercado na virada do ano é que ele devia estar por volta de 4,80, entendeu? Porque, obviamente, nós não precisamos desse câmbio para equilibrar a balança comercial, entendeu? A razão de estar esse câmbio onde está é porque o dinheiro está indo embora, com medo do Brasil, né? O pessoal está pondo dinheiro lá fora. Como, felizmente, tem câmbio flutuante, entendeu? Eles não conseguem pôr, né? Porque a batata quente, né? Na hora que você tenta tirar o dinheiro para fora, o câmbio sobe, entendeu? Você tira o seu dinheiro, talvez mais claro, mas alguém aqui tem que ficar com a batata dentro aqui dentro, né? Então, o câmbio está flutuando, é um mecanismo de defesa, né? Agora, é um mecanismo de defesa da economia contra crises externas, né? Mas que tem esse efeito lateral de que tudo que é comercializável, né? E alimentos, né? Energia, né? O preço sobe junto com o dólar, né? E isso aumenta o custo de vida e reduz o salário real, ponto, né? Isso, esse é o dilema que nós estamos envolvendo, né? Quer dizer, se houvesse algum tipo de estabilidade política, né, que, francamente, não vejo isso no horizonte. Na verdade, já teve pior, né? Mas agora, com o período, com a questão eleitoral reacendendo ânimos, né, não sei se a gente vai poder, né, ter todo aquele período mais crítico, né, quando havia toda essa dúvida sobre a sustentação da democracia no Brasil, né? Chegamos nesse ponto, né? Aparentemente, essa questão se amainou, né? E agora o que está em causa aí é se vai se manter um regime fiscal minimamente confiável, né? Então, o que eu posso dizer, né? Tem desafios muito fundamentais à frente, não creio que este governo dê conta deles, né?
a nossa expectativa, a nossa esperança é que no próximo governo possa se fazer um pacto mais amplo, como você mencionou, para dar conta desses enormes problemas que o país tem. Obrigada, professor. E até aproveitando que o pessoal está aí, inclusive, agradecer, antes de o pessoal finalizar, a presença dos professores da UFPI em peso, professora da sede, e até o nosso coordenador do curso, professor Cleiton, está aí, essa foto que está agarrando a bebezinha, né? Eu fiz a pergunta porque alguns dos alunos, inclusive, são alunos mais jovens, e não têm a dimensão. Olha, o professor Cleiton, né? Tá aí, com essa camisa horrorosa. Não, mentira. Bonita a camisa. São jovens ainda, então não têm a dimensão de quem é o professor Edmar Bastos, mas a grande maioria é composta, inclusive, por professores de outras instituições que estão aí. Tá? Então, muito obrigada pela resposta, professor. Prazer. Aproveitando, né, que o professor Cleiton está aqui presente, ele tem uma pergunta para fazer, professor. Pois não. Bom dia, professor. É um prazer enorme ter essa conversa com o senhor. Para quem estudou o efeito Baixa, né? Sabe quem é Edmar Baixa, né? Então, a gente conhece Baixa há muito tempo. Professor, veja só, alguns analistas macroeconômicos fazem a suposição de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está se utilizando da pandemia, se utilizando da pandemia e da inflação para fazer um ajuste fiscal via política monetária. Como assim? Deixar a inflação crescer e corroer o salário dos servidores públicos, por exemplo, e, por outro lado, manter por demasiado tempo os juros num patamar muito baixo e proporcionar uma despesa menor para o Estado com juros, com a dívida pública e melhorar a rolagem da dívida para o futuro. O senhor também pensa dessa forma, que Guedes está usando a política monetária para fazer política fiscal? Não, não acho, não. Mesmo porque o atual presidente, toda a diretoria do Banco Central, eu acho que ela é muito, tem uma categoria, são pessoas de alto calibre, entendeu? Eles têm estão muito ciosos, né, do papel que eles exercem, né? Aliás, estão fazendo independente da política monetária que a gente pode discutir, né, eles estão fazendo uma política regulatória extraordinária, né? A maneira pela qual eles estão criando mecanismos de concorrência no sistema bancário brasileiro, né? Isso nunca antes tinha sido feito, né? O Willan começou esse processo, né? E agora, se aproveitando das novas tecnologias, né? O Roberto Campos é um expert em tecnologia, né? Ele está com um processo avançado, inclusive para aproveitar toda essa questão das moedas digitais, né? Você vê o Pix é uma invenção nos Estados Unidos. Então, de repente, né, essa coisa, como facilitou a vida das pessoas, né, e poder fazer esses pagamentos instantâneos, né? E agora, com toda essa política para as pessoas poderem carregar o seu crédito consigo mesmo e não no banco, né, que tem, né, quer dizer, esse open banking, né, que eles chamam, né? Sistema bancário aberto, né? Isso vai criar também uma melhoria, vai criar uma possibilidade de bancarização, né? E de aumento da concorrência no sistema financeiro, se aproveitando das novas tecnologias, né? Que é muito favorável, né? A gente tem que pensar sempre nessas coisas. A gente tem macroeconomista, né? Temos essa fixação em moeda e fisco, né? Mas o que importa, na verdade, é a inovação, né? Como já nos ensinou Schumpeter há muito tempo, né? E é essa questão de introduzir
essas inovações disruptivas, né? Mas que são essenciais tanto para o crescimento quanto para a distribuição de renda, né? Que é o que importa, né? Quer dizer, a política monetária e fiscal estão ali só para não deixar balançar o coreto, manter a estabilidade das coisas e o mínimo de equidade aí no processo distributivo, né? Então é isso. Não acho não, sabe? Eu acho que a questão dos juros terem sido defasados, segundo o mercado hoje interpreta, né? Terem levado muito tempo com 2%, né? Na verdade, é porque eles estavam achando que estava dando, entendeu? Que não ia ter essa explosão. Eles foram surpreendidos. Entendeu? Todo mundo foi surpreendido, mas eles também, o Banco Central, não esperava essa explosão. E realmente é uma coisa inusitada, né? Outro dia nós tivemos um seminário aí com o Zé Carlos Carvalho. Se vocês não conhecem o Zé Carlos Carvalho, ele é atualmente diretor também da Casa das Garças e é economista-chefe da 20 Partners. E vocês podem ir lá no site da Casa das Garças, que a apresentação de qual eu vou falar agora está lá, entendeu? Ele apresentou na sexta-feira. O Zé Carlos falou assim, não, a demanda aumentou tanto que a oferta diminuiu. Que coisa extraordinária, né? Mas aí eu fiquei pensando, não sei se vocês ouviram, se são fãs do Charlie Chaplin, espero que sejam todos. Se viram Tempos Modernos, e Tempos Modernos, na hora que a máquina acelera e o pobre do Chaplin está lá tentando apertar os parafusos, mas a máquina acelera tanto que ele vai junto com os parafusos e acaba entrando dentro da máquina e emperrando o sistema, né? É um pouco o que aconteceu aqui, né? Ninguém esperava, na verdade, a intensidade da retomada que houve depois da crise do coronavírus no mundo, né? E como a oferta parou, né? E veio aquela retomada súbita, né? Criou-se o problema de engarrafamento, né? Vocês veem aquele aeroporto de Los Angeles, né? Nunca teve espera. De repente, está uma espera que está maior do que o porto aqui do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, na verdade, diz assim, está faltando componente. Fica claro que está faltando componente, porque o componente vem lá da Ásia, entendeu? Tem que chegar nos Estados Unidos, mas tem que vir pelo mar, entendeu? Não tem container. Não tem espaço no porto, né? Então tem essa, e aí a indústria automobilística tem que parar, entendeu? Porque não tem as porcarias da chips, entendeu? Então, sabe, Priscila, você perguntou se era oferta ou procura, sabe, dessa vez é mais complicado, entendeu? Porque embora aparentemente exista capacidade ociosa, né, na verdade você não está conseguindo acioná-la por esses problemas de engarrafamento, né? E isso é uma situação que não é um problema que política monetária vai resolver, entendeu? Você tem que... Olha o que o Biden acabou de fazer lá semana passada, né? Colocou o Porto de Los Angeles trabalhando 24/7, entendeu? 24 horas por dia, 7 dias por semana, entendeu? Tentando liberar. Tem a questão também nos Estados Unidos, essa dificuldade que as pessoas estão desempregadas, mas não querem trabalhar, entendeu? Por quê? Porque recebem os benefícios todos que foram dados lá, $15 por hora. $15 por hora, cara, você só ganha, né, nos estados mais avançados dos Estados Unidos. Lá no sul, no meio oeste, é $8, $9 por hora que você vai ganhar. Entendeu? Então, tem essa dificuldade, muitas, né, porque a pandemia provocou essa confusão infernal, né, no sistema econômico. E depois as injeções vieram muito mais cedo do que a gente esperava, né? Essa que é a verdade, né? O problema foi resolvido, está sendo resolvido, né? Desde que as pessoas tomem raio da injeção, né? Que agora está disponível, né? A vacina, né? E agora você tem esses problemas, mas são problemas temporários, né? Agora, são problemas temporários que, obviamente, isso não quer dizer que a tarefa do Banco Central seja menos complicada por isso mesmo, né? Mas é isso, Cleiton. Acho que não tem nada maquiavélico aí para o Guedes tem muitos defeitos, mais do que ele devia ter, mas eu acho que esse não. Bem, acho que pelo adiantar da hora, né?
chega na hora do almoço. Eu quero agradecer, né? Uma vez que não tem mais perguntas, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, professor, do senhor estar aqui, né? Nessa conversa com a gente, né? Sobre temas tão atuais e que ferem diretamente o nosso bolso, né? São coisas que a gente vive e que é um questionamento que não está só no meio acadêmico, mas está em todas as outras esferas da sociedade, né? Porque está atacando todo mundo, né? Em graus diferenciados, mas é para todo mundo, né? Infelizmente, no momento. Quero agradecer à professora Keila por ter proporcionado esse encontro, né? Ter sido a mediadora do encontro. E quero agradecer a presença de todos que estão aqui e convidar o professor Edmar Baixa, quando a gente tiver o presencial, se quiser conhecer aqui o nosso sertão, nosso calorzinho. A gente também tem frio, não parece, mas a gente tem. E aí fica bem agradável. Que venha nos visitar quando as coisas estiverem mais tranquilas, né? O meio remoto permitiu que a gente tivesse contato com profissionais de alto gabarito, como o senhor, por exemplo, que em tempos normais a gente não teria nunca, né? Por questões de localização, como questão de transporte e locomoção. E agora, não, você está aí no Rio de Janeiro, a gente está aqui em Serra Talhada e está tudo certo, está todo mundo conversando. E o conhecimento está atravessando essas fronteiras geográficas, né? Então, eu quero agradecer, só tenho a agradecer e convidá-lo para outros. E, importante, gente, vejam os podcasts lá da Casa das Garças, são muito bons mesmo. Abre discussão, tem para todos os gostos, todos os assuntos. Abre uma discussão, abre um leque de novas ideias e novas argumentações sobre temas que a gente fica escutando. Olha, para que YouTube, gente? Economista de Instagram, né? Tem gente muito boa dando sua opiniões contrárias que divergem das nossas, mas que é importante a gente ouvir, senão a gente fica naquela síndrome do Narciso, né? Só escuta o que é bom para o nosso Narciso. Gente muito capacitada, é muito bom. Depois eu vou mandar o link para todo mundo aqui pelo chat, tá? Professor Adelson, o senhor quer fechar? Nada, só para agradecer. Gostei muito de conversar com vocês, foi ótimo. Prazer estar podendo desfrutar aí desses meios remotos para conhecer gente nova que está de quem o Brasil vai depender no futuro. Muito obrigado aí pela presença, pelo convite. Só complementar, né, corroborar os agradecimentos e convidá-lo para, tão logo possível, poder estar aqui com a gente, experimentando o calorzinho do Serra Talhada, conhecer a UAST. Enfim, eu acho que a gente, a pandemia proporcionou esses momentos de interação, mas nada substitui o presencial, nada substitui o calor humano, substitui o abraço, né, o fraterno. Então, tão logo possível, e o senhor possa estar aqui com a gente. Será um prazer. Mesmo porque eu tenho grandes amigos aí, inclusive Clóvis Cavalcante, com quem eu estudei em Yale. Olha aí, tá vendo? Então, mais uma vez, a gente agradece, encerramos a webinar de hoje e até uma próxima, pessoal. Obrigada, até a professor. próxima. Ok, obrigado a vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.